se tudo o que você aprendeu sobre Adão e a criação do mundo estiver incompleto? E se a Bíblia, em suas primeiras páginas, esconder uma verdade que poucos percebem, mas que pode mudar completamente como você entende a história da humanidade? No livro de Gênesis, somos apresentados a Adão como o primeiro homem, criado por Deus no Jardim do Éden. Mas será que ele foi realmente o primeiro ser humano a pisar na terra? Ou será que Gênesis guarda segredos mais profundos, sugerindo a existência de outros humanos, antes ou ao lado de Adão? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar nas entrelinhas do texto bíblico, explorar a linguagem hebraica, confrontar ciência e fé e revelar uma perspectiva que pode transformar sua visão da Bíblia. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e venha conosco até o final. Essa jornada vai desafiar suas crenças e iluminar sua fé. Vamos abrir nossas Bíblias no início de tudo. Gênesis, capítulos 1 e 2. À primeira vista, parece uma história simples. Deus cria o mundo, os animais e então o homem, Adão, seguido de Eva. Mas, ao ler com atenção, algo intrigante surge. Gênesis não nos dá apenas uma narrativa de criação, são duas, e elas não são idênticas. Em Gênesis 1, Deus cria a humanidade, homem e mulher, em sua imagem, num ato majestoso. Em Gênesis 2, porém, o foco muda para um homem específico, formado do pó, colocado num jardim chamado Éden. Por que essas diferenças? Seriam contradições ou peças de um quebra-cabeça maior? E mais, passagens como a história de Caim, em Gênesis 4, sugerem a presença de outros povos fora do Éden. Quem eram eles? Neste vídeo, vamos explorar 3 ideias centrais: as 2 narrativas de criação e o que elas revelam, o papel único de Adão como um homem do pacto, e as evidências de outros humanos no texto bíblico. Usaremos a Bíblia, a ciência e a teologia para responder à pergunta: Adão foi o primeiro humano ou o primeiro de algo muito mais especial? Vamos começar. Capítulo 1. As 2 narrativas de criação em Gênesis. Abramos Gênesis 1, 26 a 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Aqui, no 6º dia da criação, Deus forma a humanidade. No hebraico, Adam, um termo que significa humanidade ou mankind. É uma cena cósmica, poética, onde homem e mulher são criados juntos, sem nomes próprios ou detalhes específicos, como parte do grande ato criador. Mas ao chegarmos a Gênesis 2:7, a narrativa muda. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Agora, o foco é um indivíduo, Adam, o homem, moldado como por um oleiro, colocado no Éden, e só depois Eva é criada, a partir de sua costela. Por que essas diferenças? Alguns estudiosos veem Gênesis 2 como um zoom em Gênesis 1, detalhando a criação do homem. Outros, porém, sugerem que são narrativas distintas, com propósitos únicos. Em Gênesis 1, Deus é chamado Elohim, o Criador majestoso. Em Gênesis 2, é Yahvé Elohim, o Deus pessoal e relacional. Isso pode indicar tradições teológicas diferentes, como a eloísta e a iavista, cada uma destacando um aspecto da criação. Mais intrigante ainda é Gênesis 2:5, que diz: não havia ainda nenhum arbusto nos campos, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. A expressão "não havia homem para cultivar" sugere que Adão foi criado para um papel específico, não porque não existiam humanos,
mas porque faltava alguém para servir a terra. Essa distinção levanta uma possibilidade. Gênesis 1 descreve a criação da humanidade em geral, enquanto Gênesis 2 foca em Adão, um homem escolhido para uma missão divina. Seria Adão o primeiro humano biológico ou o primeiro chamado para um propósito espiritual, como um representante de Deus no Éden? Essa pergunta nos leva a explorar o papel de Adão mais profundamente. Será que ele era mais do que apenas o primeiro homem? Vamos descobrir no próximo capítulo, onde veremos como Adão pode ter sido o homem do pacto. Fique conosco, porque a história está apenas começando. Capítulo 2. Adão, o homem do pacto. Se Gênesis 1 fala da humanidade em geral, o que torna Adão, em Gênesis 2, tão especial? Vamos voltar a Gênesis 2:15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. À primeira vista, parece que Adão era um jardineiro, mas os termos hebraicos aqui são reveladores. Cultivar é avad, que também significa servir ou adorar, e guardar é chamar, que implica proteger ou preservar. Esses mesmos verbos aparecem em Números 3:7-8, descrevendo o trabalho dos sacerdotes no tabernáculo. Eles cuidarão de tudo o que está relacionado com a tenda do encontro, para realizar o serviço do tabernáculo. Isso sugere que Adão não era apenas um agricultor, mas um sacerdote encarregado de um espaço sagrado. O Éden, nesse sentido, não era apenas um jardim, mas um santuário, um lugar onde Deus e o homem se encontravam. Ezequiel 28, 13-14, descreve o Éden como o Monte Santo de Deus, reforçando essa ideia de um templo cósmico. Adão, então, foi colocado ali como o primeiro homem do pacto, um representante escolhido para viver em comunhão com Deus, obedecer suas ordens e mediar sua presença na terra. Gênesis 2:5, que menciona a ausência de um homem para cultivar o solo, não diz que não havia humanos, mas que faltava alguém com essa vocação espiritual. Adão não foi criado porque o mundo estava vazio, mas porque Deus queria um parceiro de aliança. Essa perspectiva muda como vemos Adão. Ele não é apenas o primeiro homem no sentido biológico, mas o primeiro a receber uma missão divina: obedecer, proteger o Éden e refletir a imagem de Deus de forma única. Isso é reforçado em 1 Coríntios 15:45, que chama Adão de o primeiro homem e o contrasta com Jesus, o último Adão. Aqui, Adão é o cabeça da humanidade caída, enquanto Jesus é o cabeça da nova criação. Essa comparação sugere que o papel de Adão é teológico, não apenas histórico. Mas se Adão era um representante escolhido, quem mais poderia estar fora do Éden? Gênesis 2 não menciona outros humanos, mas também não os nega. Será que havia um mundo maior, com outras pessoas, enquanto Adão servia no santuário do Éden? No próximo capítulo, vamos explorar evidências bíblicas que sugerem a presença de outros humanos, como na história de Caim, e o que isso significa para nossa compreensão de Gênesis. Não perca, porque o mistério está prestes a se aprofundar. Capítulo 3. Outros humanos, fora do Éden? Agora vamos para uma das partes mais intrigantes de Gênesis, a história de Caim, em Gênesis 4. Após matar seu irmão Abel, Caim é confrontado por Deus e diz, em Gênesis 4, "Quem me encontrar, me matará." Deus responde, prometendo protegê-lo com um sinal. Mais adiante, em Gênesis 4:17, lemos, Caim teve relações com sua mulher e ela deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou pelo nome de seu filho, Enoque. Essas passagens levantam perguntas inquietantes. Quem Caim temia? De onde veio sua esposa?
E por que ele precisaria construir uma cidade se, teoricamente, só havia ele, seus pais e poucos outros? Uma explicação comum é que Adão e Eva tiveram muitos filhos não mencionados, como diz Gênesis 5:4. Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Caim poderia ter se casado com uma irmã ou sobrinha. Mas isso gera questões culturais. Seria natural para o autor de Gênesis assumir incesto sem explicação? Outra possibilidade mais provocadora é que havia outros humanos fora do Éden, descendentes da humanidade criada em Gênesis 1. Essa teoria sugere que Adão e Eva foram os primeiros do pacto, colocados no Éden, enquanto outros humanos já existiam no mundo. Essa ideia, chamada teoria da criação dupla, não é nova. Alguns estudiosos judaicos e cristãos antigos, como os cabalistas, especularam sobre mundos anteriores ou humanos antes de Adão. No cristianismo, pensadores como Orígenes sugeriram que Gênesis é mais simbólico que literal, enquanto Agostinho via os dias da criação como representações espirituais, não cronológicas. A ciência moderna também entra na conversa. Conceitos como Eva mitocondrial e Adão cromossômico ícono indicam ancestrais comuns, mas não necessariamente os primeiros humanos, e viveram em tempos diferentes, sugerindo populações maiores na pré-história. Se havia outros humanos, Adão ainda seria central como o cabeça federal da humanidade, como diz Romanos 5:12. O pecado entrou no mundo por um homem e com o pecado, a morte. Adão não precisava ser o único homem vivo, mas o primeiro a receber um mandamento moral e falhar. Assim, Gênesis foca na história do pacto, não numa cronologia exaustiva. Essa perspectiva nos convida a ver Adão não como o início biológico da humanidade, mas como o começo de uma jornada redentiva que aponta para Jesus, o último Adão. Depois de explorar Gênesis, a linguagem hebraica, a ciência e a teologia, uma coisa fica clara. A história de Adão não é apenas sobre o primeiro homem, mas sobre o propósito da humanidade. Adão pode não ter sido o primeiro humano biológico. Ciência e até o texto bíblico sugerem a possibilidade de outros humanos fora do Éden. Mas ele foi, sem dúvida, o primeiro homem do pacto, escolhido por Deus para representar a humanidade, viver em comunhão com ele e refletir sua imagem. Gênesis não busca responder perguntas científicas, mas teológicas. Por que existimos? Por que caímos? E como podemos voltar para Deus? A história de Adão é um espelho. Como ele, somos chamados a viver com propósito, mas enfrentamos a tensão entre obediência e rebelião. Gênesis 3:9, quando Deus pergunta, onde estás? É o chamado que ecoa até hoje, convidando-nos a restaurar a comunhão perdida. E essa restauração vem através de Jesus, o último Adão, que, como diz 1 Coríntios 15:22, nos faz viver onde Adão nos levou à morte. Do Éden ao Calvário, a Bíblia não é apenas sobre uma queda, mas sobre uma redenção. Por que isso importa? Porque Adão não é só uma figura do passado. Ele reflete quem somos e para onde vamos. Você está vivendo o chamado de Deus para andar com Ele, amar a justiça e caminhar humildemente, como diz Miqueias 6:8? Esse é o convite do Éden, e ele está aberto hoje. Queremos ouvir você. O que achou dessa perspectiva? Deixe suas dúvidas e reflexões nos comentários. Curta o vídeo e se inscreva para mais conteúdos como este. A Bíblia não esconde a verdade. Ela a revela para quem está disposto a olhar mais de perto. Continue buscando, questionando e caminhando com Deus. Até a próxima. Que a graça e a paz estejam com você.